Pessoal, estamos saindo do deserto do Saara. Agora o canal está bem na nossa frente, vai começar o túnel. O túnel tem mais ou menos 1,5 km de extensão. Digam adeus ao continente africano e adeus ao deserto do Saara. Pessoal, estão vendo aqui a luz ao fim do túnel? Prepare-se, pessoal. Bem-vindos ao continente asiático. Aqui em cima da gente, para trás, para o lado esquerdo e direito, ficou o canal de Suez. Quem virar de costas, daqui um pouquinho, vai até conseguir ver alguma coisinha. Lá atrás. Lá atrás agora. Deixa eu tirar agora desse. O mar tá passando nas beiradas ali, né? Nossa, Quem esticar o pescoço vai conseguir ver um pedacinho do canal de Suez. Atrás das dunas. Síntese do Antigo Testamento para a gente ir fixando na memória essas lições. Bom, tudo começa no começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque antes do princípio só Deus existia. Ninguém criou Deus, ele foi criado. Ele é o Criador. Então ele não foi criado, ele não teve começo. Ele é o começo de todas as coisas. Ele não teve causa, ele é a causa de todos os efeitos. E a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas em 6 dias. Se esses 6 dias são literais ou não, é uma matéria ainda em discussão. Há aqueles que pensam que são 6 dias literais de 24 horas, há aqueles que pensam que são períodos indefinidos no tempo, porque a palavra dia no hebraico, yom, ela pode significar tanto 24 horas, um dia com nascer e pôr do sol, como também a um tempo indefinido. A Bíblia diz que Deus então criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus colocou este homem no jardim do Éden, com uma ordem expressa: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E diz a Bíblia então que a serpente, que foi uma espécie de encarnação de Satanás, tentou Eva, ela caiu, deu do fruto ao homem, e o homem comeu, e assim toda a raça humana cai como Adão. Adão era o cabeça federal da raça.
E caindo ele, caiu toda a raça. Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou por todos os homens porque todos pecaram. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram o primeiro filho e botaram o nome de Caim. Depois tiveram o segundo filho, colocaram o nome de Abel. Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. Precede ao culto, e a vida é a base do culto. Caim sente inveja de seu irmão por ter sido aceito por Deus. Deus exorta o Caim, mas Caim não muda de vida. Ao contrário, ele quer eliminar o seu irmão. Então diz a Bíblia que Caim matou Abel e quis esconder o seu erro, o seu pecado. Após isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E pela descendência de Sete, vem Enos, e as pessoas começam a andar com Deus, e por aí começa uma descendência que conhece a Deus e que ama a Deus e que serve a Deus. Em seguida você vai ver que os filhos dos homens, os filhos de Deus começam a se casar com as filhas dos homens. E isso vai trazer uma corrupção para a raça humana. Quem são esses filhos de Deus e quem são essas filhas dos homens também é matéria de discussão. Há aqueles que pensam que os filhos de Deus aí se tratam de anjos, que tiveram relação sexual com as mulheres e formaram aí uma raça de gigantes. Há alguns estudiosos que creem assim, até dentro de linhas muito conservadoras. Entretanto, eu penso que essa tese não é uma tese sustentável à luz da Bíblia, porque se nós vamos ser como os anjos do céu, não se casam, não se dão em casamento, conclui-se que os anjos são seres assexuados. E se eles são seres assexuados, eles possivelmente então não teriam condições de ser uma raça, de se reproduzir. A mesma quantidade de anjos que Deus criou é a mesma que existe hoje. Então os anjos não se reproduzem. Consequentemente, quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, está se referindo aos descendentes de Sete, que é a geração que andava com Deus, vão se casar com as descendentes de Caim, que é aquela geração que se afastou de Deus. E aí esse tipo de casamento misto vai produzir uma corrupção na raça humana, e Deus então vai se irar com essa situação a ponto de resolver eliminar a raça humana da face da terra. Mas antes disso, imagine você que não chovia ainda sobre a terra, e era um grande barco, era uma coisa absolutamente improvável e louca para esse homem, numa região onde não havia chuva, pensar num dilúvio e construir uma arca preparando-se para um dilúvio. Se a estatística estiver correta, ele demorou cerca de 120 anos para construir essa arca, ele e os seus filhos. E então vem o dilúvio e elimina da terra a raça humana, exceto Noé, Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas. Em outras palavras, apenas 8 pessoas recomeçam a repovoação de toda a terra. Esses 3 filhos de Noé vão povoar a terra nas suas diversas vertentes. Por exemplo, Sem vai se tornar o pai dos semitas, Jafé é o pai dos, a grosso modo, dos europeus, e Cã dos povos, alguns povos asiáticos e africanos. Importa-nos olhar prioritariamente os descendentes de Sem, que vão ser os semitas, de onde vem Abraão. Deus vai escolher Abraão, tirando da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e ele passa por Arã. Ali Deus diz que ele deveria deixar a sua terra, deixar a sua parentela, e ir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Abraão tinha 75 anos de idade, ele era casado com Sarai, e Sarai era estéril, mas Deus prometeu que lhe daria uma grande descendência, uma numerosa descendência, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão significa
grande pai, mas ele não tinha filhos. Isso aos 75 anos de idade, quando Deus faz a promessa. Aos 86 anos, 11 anos depois, ele, inconformado de não ter ainda filhos, sobretudo a sua mulher, sugere a ele, já que Deus não tinha cumprido a promessa, que ele arranjasse um bebê de proveito, contratasse uma barriga de aluguel. E então a Agar, que era serva de Sara, dada a Abraão, e eu acho interessante que o Abraão também não recusa a proposta. Acho que até gostou, ele gostou da ideia. E tiveram então um filho chamado Ismael, quando Abraão tinha 86 anos de idade e Sara 76 anos de idade. Só que Ismael não era o filho da promessa. Aquele bebê foi feito de uma forma contrária ao propósito original de Deus. Abraão tinha 99 anos de idade quando Deus apareceu para ele. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ele disse, mas Senhor, eu não tenho do meu descendente. Deus então disse para ele sair da sua tenda, contar as estrelas, diz assim será a tua descendência. A Sara então engravida aos 90 anos de idade, e quando Abraão tem 100 anos de idade, nasce Isaac, filho da promessa. Os estudiosos dizem que os árabes são descendentes de Ismael, esse primeiro filho de Abraão. É por isso que Abraão é uma figura tão importante, tanto para o judaísmo quanto para o islamismo. Porque se Ismael é filho de Abraão e eles são descendentes de Ismael, então Abraão tem um papel relevante dentro do islamismo. Isaac, por sua vez, vai ter 2 filhos. Ele vai se casar com Rebeca, aos 40 anos de idade. Rebeca também era estéril, como sua mãe, como a mãe de Isaac. E diz a Bíblia que Isaac ora por Rebeca 20 anos. Deus escuta a sua oração, ela engravida. E do ventre dela, em vez de um filho, vem 2 filhos. Eles são gêmeos e eles são 2 nações. Esaú vai ser o pai da nação Edomita, e Jacó, que teve o seu nome trocado em Peniel por Israel, vai ser o pai dos israelitas. Voltando um pouco, você se lembra que Abraão foi acompanhado por um sobrinho chamado Ló. Ele era um cidadão ainda não convertido a experiências com Deus como Abraão tinha, porque ele não levanta altares. Quando houve uma briga entre os pastores de Abraão e de Ló, os pastores não podiam mais conviver, e Abraão tomou a decisão de não caminhar mais com Ló. E Ló então escolhe as campinas, indo para as bandas de Sodoma e Gomorra, e você conhece a história de como Deus resolve punir aquele povo por causa de seus pecados, dentre eles não apenas a violência, o derramamento de sangue, mas também o pecado da homossexualidade. E Deus então varre do mapa aquelas 2 cidades, mas tira de lá Ló e a sua família, sobretudo por causa das orações de Abraão. Mas quando Ló está saindo da cidade, o anjo do Senhor deu uma ordem para não olhar para trás. A mulher dele olhou para trás, virou a estátua de sal, e ele saiu com as 2 filhas. E essas 2 filhas, então, entendendo que não podiam ficar sem descendência, embebedaram o pai Ló e coabitaram com ele. E ambas engravidaram. Uma se tornou a mãe dos Moabitas e a outra a mãe dos Amonitas. Nações se tornaram inimigas de Israel ao longo da sua jornada. Nações idólatras. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas nações, é só ler o capítulo 1 do livro de Amós. Muito bem. Então Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vai ser o pai dos Edomitas, não confundir com os Amonitas, nem com os Moabitas, que eram descendentes de Ló. E Israel, Jacó, Israel, pai das 12 tribos de Israel.
Jacó serviu ao seu sogro Labão 7 anos por Raquel. Naquela época não tinha luz elétrica ainda. O camarada entrou para a tenda, a mulher talvez usasse burca. E quando ele acordou com a mulher errada. O sogrão dele tinha enganado. Esse negócio de enganar é um negócio complicado, né? E trocou a mulher dele. Lia, a mais velha. E ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Como a Raquel não tinha filhos, Lia era fértil, ele teve vários filhos com Lia. Depois ele teve filhos com as concubinas, concubina, a serva de Lia, a serva de Raquel. Ao final ele teve 12 filhos. Essas são as tribos do povo de Israel. Muito bem. Você se lembra que com a história de José, o livro de Gênesis dedica basicamente 11 capítulos para a história de José. Aliás, 11 não, 13 capítulos, desde o capítulo 37 que começa a história de José. Seus irmãos, José era filho de Raquel. Aliás, Raquel teve 2 filhos, né? O José e o Benjamim. Ela morre no parto de Benjamim. E José tem um sonho, e esse sonho passa a ideia de que ele vai ser o chefe da família dele, o líder da família dele. Os pais não tiveram, é interessante isso, os patriarcas não tiveram muita sabedoria na maneira de criar os filhos. Isaac, por exemplo, tinha preferência por Esaú e Rebeca por Jacó, isso desperta inveja nos irmãos. O Jacó repete o erro do pai e passa a gostar mais de José do que dos outros filhos. Isso provoca inveja nos irmãos por José. Comprar uma roupa melhor para um filho que para o outro, isso é problema para quem tem mais de um filho. O José deu uma túnica multicolorida para o José. Isso desperta inveja nos irmãos. Mas isso tudo estava dentro do plano de Deus, porque os irmãos então resolvem matar o José. Mas por intercessão do irmão mais velho, eles, em vez de matá-lo, vendem-no para o Egito. Mas eles mentem para Jacó. Naquela época também não tinha DNA. Mataram um bode, encharcaram a roupa do José no bode e entregaram para o pai. Aliás, não entregaram não, mandaram para o pai. Porventura é essa a túnica do teu filho, José? Esconderam esse fato vários anos do seu pai Jacó. Se você perceber, esconder esse fato cerca de 17 anos ou mais. Quer ver? Ele foi vendido com 17 anos, ele ficou 13 anos, até os 30 anos ou mais. Eu vou fazer a conta aqui. 17 anos ele foi vendido, até os 30 anos ele passou pelas intempéries no Egito, vendido lá para Potifar, traído pela mulher de Potifar, viveu na cadeia. Aos 30 anos de idade é que ele é levado ao trono. Se ele é levado ao trono e tem 7 anos de fartura, então ele está com 37 anos. Depois mais 2 anos de seca, foi quando os irmãos foram comprar comida no Egito, ele está com 39 anos de idade. Então dos 17 aos 39 anos de idade, essa verdade foi escondida de José, e Jacó achou que seu filho estava morto de fato. Por providência de Deus, então, José leva essa família toda para o Egito. Ele está na terra de Gósen, né? Ele dá a terra de Gósen para os seus irmãos. Nós olhamos essa terra, saímos dela hoje. Foram 70 pessoas para o Egito. E ficaram lá por volta de 400 a 430 anos. Algum texto diz 400, outro texto diz 430. Nesse período eles se multiplicaram, porque saíram do Egito, no Êxodo, 600 mil pessoas, ou seja, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Halley, o dicionário de Halley, o manual bíblico de Halley, diz que deve ter sido em torno de 2 milhões de pessoas que saíram. Ok.
E a gente vai ter a chance de ter o contato direto com o povo beduíno, porque eles têm aqui uma feirinha de coisas do artesanato deles, que a gente vai parar um pouquinho também. Queria dar uma explicação que eu acho importante. Sim. Bom, só me falar aqui também. Gente, só um pouquinho explicar essa questão de Mara. Lembra que quando eles chegaram aqui, a água estava amarga, lembra disso? Eles não puderam beber? O que que Deus mandou Moisés fazer? Não. Derrubar uma árvore e jogar na água, e a água se tornou doce. Pensa nisso, a questão, o que significa essa árvore para nós? Não, significa a cruz. Exatamente a cruz é que torna, tira esse amargor da vida e passa a ter sentido a vida, e a água tornar doce. Esse é um significado muito importante, porque aqui começa uma significação importantíssima da história da nossa redenção. Segunda vez ele feriu a rocha.